Olá, eu me chamo Maria Giovana, sou acadêmica de Engenharia Agronômica do Campus Avançado de Pedro Afonso e hoje eu irei apresentar um trabalho a respeito das técnicas de bioconstrução da disciplina de Construção e Instalação Rurais com orientação do professor Francisco Francelino. Então, de início eu quero falar para vocês o que são as bioconstruções, né? E por que elas estão aí voltando aos dias de hoje. As bioconstruções é um tipo de técnica utilizado na qual as construções elas são feitas com materiais sustentáveis, com material de baixo impacto ambiental, ou seja, o uso de construção utilizando materiais como areia, como pau, palha, taipa. E o principal objetivo dessas construções é a sustentabilidade. A gente está aí buscando tentar diminuir, por exemplo, o número de emissões de gases, o número de baixar a quantidade de energia utilizada no planeta. Então, utilizar desse tipo de construção faz com que a gente alcance cada vez mais a tão sonhada sustentabilidade. Eu coloquei esse ícone aqui dos nossos antepassados aos dias atuais, porque antigamente as casas elas eram todas feitas de barro, de palha, de taipa. E hoje em dia as pessoas elas estão buscando mais esse tipo de construção, né? De forma que você consegue fazer uma construção dessa bonito, barato, sustentável e fazer com que elas durem mais do que antigamente, porque a gente sabe que antigamente, por exemplo, uma casa de barro, ela precisava de muita manutenção para ela se manter de pé. E hoje em dia já tem tecnologias que vão fazer com que essa casa ela seja mais sustentável, tendo em vista as construções convencionais de hoje em dia, e fazer com que ela dure mais. Então, entre os tipos de bioconstrução, a gente tem o adobe, que é um tipo de tijolo. Esse tijolo, ele é feito de terra, tá? Então, ele é uma mistura de areia, argila e palha. Essa palha ela vai servir para dar sustentação a esse tijolo. E esse tijolo, ele é muito tradicional da região centro-oeste e sudeste do Brasil. Então, por exemplo, ali na região nordestina, tem muitas regiões que as pessoas elas ainda utilizam desse tipo de tijolo para fazer suas casas, por ser um tijolo de menor custo, né? Então, faz com que essas pessoas elas estejam aí buscando esse tipo de material para fazer suas casas, e também ele é um tijolo que ele absorve mais umidade, então faz com que as casas sejam mais frias. A gente sabe que a região nordestina algumas regiões são bem quentes. Como que é produzido esse tijolo de adobe? Eles são feitos em placas, né, de tamanhos variados, depende muito do tamanho que se quer o tijolo. É feita essa mistura de areia, argila e de palha. E aí logo eles são moldados e são colocados para secar. É aceitável que eles sejam usados até depois de 15 dias de feitos, e que eles sejam molhados para poder fazer com que não criem fissuras ao secar 100%. Então, aí para diminuir o tempo de secagem dele. Aumentar, na verdade, né? Quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem é o baixo custo, é você utilizar de um material sustentável, e as desvantagens é exatamente o fato de que esse tipo de construção utilizando o adobe, ele pode trazer fissuras, pode fazer com que a construção ela seja um pouco mais frágil. O super adobe é uma terra ensacada, então você vai utilizar de areia, argila e sacos de polipropileno para fazer a mistura da areia e argila. Pedra também, pode também utilizar palha e colocar nesses sacos. É muito utilizado em região de clima tropical semiúmido. Ele é produzido fazendo essa mistura da areia com argila e qual que seja o outro material utilizado, e é colocado nesses sacos. As vantagens e as desvantagens é que a vantagem é que, por exemplo, ele é isolador acústico de calor também,
E com o saco plástico pode fazer com que a casa dure mais, porque não vai estar entrando em contato a água diretamente com o material que está dentro do saco, que é a areia. E as desvantagens é a questão do barro, de ser uma casa muito pesada, então você não pode fazer algo que seja muito grande em questão de altura. A taipa, também conhecida como pau a pique, ela é feita com terra argilosa, tá? Essa terra ela tem que ser no mínimo 40% de argila, paus e galhos. É muito comum você encontrar desse tipo de casa na região norte e nordeste brasileiro, e elas são produzidas utilizando as tábuas, os paus na horizontal, e o espaço entre um e outro vai ser preenchido com essa mistura, esse barro. As vantagens e as desvantagens é a questão de você estar utilizando materiais sustentáveis, materiais que você pode encontrar na natureza, e as desvantagens é a questão da altura também, elas não podem ser muito altas, e a fragilidade dessas casas em contato com água, em contato com chuva. Aqui eu coloquei 2 exemplos em que vocês podem ver uma construção mais tradicional, né, que a gente tinha antigamente, e hoje em dia, como os arquitetos eles estão trazendo novamente essa questão da bioconstrução para os dias de hoje, só que com um toque mais sofisticado, um toque com mais tecnologia. Ferrocimento. O ferrocimento também é um tipo de bioconstrução. Ele é a construção de argamassa mais sustentável, onde você vai utilizar do cimento, só que você vai fazer esse cimento em menor quantidade. Por exemplo, você não vai utilizar de tijolos, porque você vai usar grade de ferro e tela de viveiro juntamente com a argamassa. Vai fazendo camadas entre um e outro e vai aí conseguir fazer esse tipo de construção. As vantagens e as desvantagens é a utilização desse ferro aí, de pouco material para fazer uma construção dessa. E a desvantagem é a questão de ser mais frágil, né? De se fazer e ser apenas de construção única, esse tipo de construção. O reboco natural, que como o próprio nome já diz, é a utilização de barro, areia e argila como acabamento das construções que eu citei anteriormente. Até a construção também com feito convencional hoje em dia pode ser utilizado esse reboco natural. As vantagens é a questão de você estar utilizando ali o barro para dar a coloração, fazer o reboco, né, que é um material sustentável. E as desvantagens é que após secar pode ser que esse material ele fique saindo da parede. Então aqui a gente tem os principais ganhos com o uso da bioconstrução, né, um resumo, que é a redução de riscos de incêndio, redução de gerações de resíduos, né, o uso de água, o uso de energia, a redução de consumo de energia para fazer essa casa e a preservação do meio ambiente, né? A gente está aí precisando realmente buscar a sustentabilidade e o uso de bioconstruções, além de ser barato, econômico, sustentável. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigada pela atenção.